O que pode causar pequenas feridas, pequenos machucados, irritações no pênis, principalmente se você nunca fez relações sexuais ou se já não mantém um ato sexual já há algum tempo. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E hoje a gente vai falar para vocês sobre um assunto, às vezes, muito prevalente e que gera muitas dúvidas nos nossos pacientes, que são irritações, feridas, machucados que acontecem no pênis, principalmente se você nunca fez uma relação sexual ou se já não mantém um ato sexual já há algum tempo. E por incrível que pareça, isso acontece com muita frequência, é causa de diversas dúvidas e gera muita preocupação em nossos pacientes. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando existe um problema de pele, uma ferida, um machucado, um vermelhidão que custa demorar, a melhorar mesmo, uma das primeiras coisas que a gente acaba pensando é quase sempre na possibilidade da existência de uma doença sexualmente transmissível. Agora, pessoal, a gente tem que entender que por vezes não é sempre isso que acontece. A gente tem que entender que muitas vezes existem homens que nunca tiveram relações sexuais ou já tiveram relações sexuais e já não mantêm mais um ato sexual há muito tempo, e existem homens que, mesmo tendo relações sexuais, juram de pé junto que a sua parceira ou eles mesmos mantêm relações sexuais com esse indivíduo há algum bom tempo e mesmo assim está acontecendo algum problema de pele na região genital. E é para esse grupo de homens que a gente vai falar sobre possíveis causas de problemas de pele, seja ferida, irritação, rachaduras que venham acontecer no órgão genital, mesmo que você tenha uma parceira fixa, ou que você nunca tenha mantido uma relação sexual, ou que você já tenha mantido essa relação e hoje em dia não acaba mais tendo um ato sexual. Então, por incrível que pareça, isso acontece e a gente vai esclarecer o porquê desses acontecimentos, tá bom? Então, pessoal, o que a gente tem que saber? Que quando você vai avaliar um caso de uma ferida, um machucado, ou qualquer outro problema que aconteça na região genital, na pele principalmente, até que se prove o contrário, você deve sempre considerar como sendo o causador desse problema uma possível doença sexualmente transmissível. Agora, a gente pega algumas vezes homens que, adolescentes, às vezes que não iniciaram a vida sexual, ou homens que já foram casados e já não têm mais uma vida sexualmente ativa, ou indivíduos que estão com suas parceiras há muito tempo, é um relacionamento fixo no qual esse indivíduo só tem relações sexuais com a sua parceira e a parceira só tem relações sexuais com esse homem, que fica quase que impossível de você atribuir que aquele problema de pele que esteja acontecendo com ele seja causado por uma doença sexualmente transmissível, uma vez que não está relacionado com o ato sexual em si, porque não é uma pessoa promíscua, não é uma pessoa que tem um comportamento de risco para dar esse tipo de problema. Então a gente tem que entender o porquê desses acontecimentos e as possíveis coisas que podem dar essa situação em alguns homens, tá bom? Então, pessoal, qual que costuma ser a causa mais comum? O que a gente vê como o principal causador desses problemas de pele que acontecem na região genital? Então, sem sombra de dúvidas, pessoal, são as dermatoses genitais, que eu já falei em muitos vídeos aqui no canal, que a gente sempre comenta a respeito desse tipo de problema. Por quê? Homens que, por conta de contato com algum tipo de produto, seja uma fragrância, um sabonete, um shampoo, um tipo de desodorante de utilizar na região íntima, ele vai desenvolver uma espécie de uma irritação local àquele produto em específico. E às vezes a irritação local não existia há algum tempo, esse homem usa o produto já há alguns anos e de uma hora para outra desenvolve esse tipo de problema. Então você tem que ter em mente que esse tipo de coisa pode acabar acontecendo, tá certo? Então só do fato de você utilizar qualquer produto
que a gente utilize no nosso dia a dia, esse homem fica suscetível a possível irritação, às vezes irritações que venham até mesmo causar feridas nessa região genital, quando usados de maneira exagerada e por repetidas vezes. Então, o contato direto com esses produtos, sem sombra de dúvidas, é a causa principal desse problema. E aí basta que você investigue isso, que você obtenha na história desse paciente que essa possibilidade possa existir, você retira o produto e o problema tende a se resolver quase que espontaneamente, sem a necessidade de maiores coisas. Você pode dar um creme hidratante para acelerar esse processo, mas o segredo aí é você descobrir o agente causador e tirar esse produto da jogada, que esse problema também vai acabar desaparecendo. Outra coisa, pessoal, que a gente tem sempre que pensar são as alergias, que são as dermatites alérgicas de contato, tá bom? Que é um processo parecido com aquela dermatite por irritante local, só que você não precisa ter necessariamente o contato diretamente na região genital. Você pode ser alérgico a alguma coisa, tá certo? Então você pode ter alergia ao pólen, você pode ter alergia ao pó, você pode ter alergia a certos medicamentos e essa alergia pode se manifestar diretamente na pele do pênis, tá? Então isso às vezes é bem mais difícil de você se ligar nisso, tá? Porque qualquer coisa que a gente está exposto no meio ambiente pode dar esse tipo de alergia, tá certo? Então, desde coisas que você tenha contato, até mesmo no seu trabalho, você pode desenvolver um processo alérgico por conta de situações ou elementos que você tenha contato quando você acaba trabalhando, quando você acaba se divertindo ou qualquer coisa assim. E essa situação costuma ser muito mais comum em homens que já têm um passado de serem alérgicos por alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Homens, por exemplo, que tenham tido asma quando eram pequenos, que tenham tido alergias, que tenham tido rinite, que tenham tido outro tipo de dermatite na pele do braço, na pele do pescoço, nas axilas, qualquer outro ponto do corpo, fica mais suscetível a esse tipo de problema. E sempre lembrando que essa dermatite de contato por uma alergia, geralmente, pessoal, vem acompanhada de coceira de maneira excessiva, tá? Então, essa costuma ser a característica mais comum desse tipo de problema. É a coceira exagerada que vai acontecer naquele ponto que costuma ficar atacado, que costuma ficar comprometido. E se esse ponto for a região do pênis, a região da bolsa escrotal, essa coceira vai ser bem importante e às vezes causar constrangimento em nossos pacientes. Então, se você já foi alérgico, se você tem muita rinite, sinusite, já teve asma na infância, fica de olho que esse pode estar sendo o teu problema. E aí tem que evitar o que pode causar isso, seja o pó, seja o pólen, seja algum tipo de produto que você utiliza no teu dia, e certos de medicamentos também podem dar essa dermatite alérgica de contato e te causar esse tipo de situação. Então essa é uma outra causa de problemas de pele que acontecem na região peniana, sem que você tenha tido outras relações sexuais, tá bom? Então, só para a gente entender, disparado, gente, essa costuma ser a causa mais comum desse tipo de problema. Outra coisa, pessoal, que a gente tem que sempre investigar, né, gente? Principalmente homens um pouco mais velhos, uma certa idade, isso não costuma acontecer tanto em jovens, mas são doenças de pele que têm relacionadas à nossa própria imunidade. A gente chama de quase que doenças autoimunes que atacam diretamente a região da pele do pênis, né? Então a gente pode citar qual delas, pessoal. Tem 3 praticamente que causam muito desse tipo de problema e que acontece em quem nunca teve relações sexuais, que é o líquen plano, o líquen escleroso e a própria psoríase, tá? Então, o líquen plano e o líquen escleroso, por vezes, podem dar muitos problemas, inclusive com feridas na região genital. E essas manchas, às vezes, elas podem se manifestar desde manchas mais rosáceas até um embranquiçamento. O pênis, a pele fica mais rígida, a pele fica branca do pênis, mais característica do líquen escleroso. E no líquen plano, geralmente, são manchas púrpuras, manchas que puxam mais para um tom arroxeado, que podem te causar esse tipo de problema, tá? Então esse é um diagnóstico, muitas vezes é um diagnóstico clínico, que você acaba botando o olho e você acaba verificando essa situação. Então, tanto o líquen plano quanto o líquen escleroso, que são doenças específicas dermatológicas ali da pele, também podem te dar esse tipo de problema. Então a gente pode ainda citar a própria psoríase também, que é aquela doença, às vezes, que aparece em outras partes do corpo, nas nádegas, na implantação dos cabelos, na parte de trás dos cotovelos, que também vai te dar qual que é a característica. São manchas avermelhadas, que a gente chama eritêmato-descamativas, que essas manchas costumam descascar e causar uma coceira muito importante.
E se também você nunca teve relação sexual, é uma possibilidade de estar te dando esse tipo de problema, tá? Então é uma coisa também que a gente tem que pensar, que a gente tem que estar de olho, porque essa é uma possibilidade de apresentar esse tipo de problema. Uma outra situação que costuma acontecer mais em homens velhos, aquele homem mais viúvo, né, que já está sem relações sexuais há algum tempo, é a balanite plasmocitária ou a balanite de Zoom também, que é um grupo parecido dessas doenças imunológicas autoimunes que acontecem na região peniana, que tem como característica manchas avermelhadas, tá? Às vezes esparsas de maneira isolada, às vezes elas se confluem e às vezes ficam manchas bem vermelhas e ela tem um tom bem brilhante mesmo. Então essa balanite plasmocitária ou balanite de Zoom também pode te dar esse tipo de problema, de machucaduras, feridas, até mesmo rachaduras na região genital. Então tanto o líquen também quanto o líquen plano, mas principalmente o líquen escleroso, podem dar inclusive rachaduras e o líquen plano pode dar feridas na região genital. E às vezes no diagnóstico você tem que botar o olho e descobrir realmente o que esteja acontecendo, tá? Então a gente tem que sempre pensar nessas doenças dermatológicas características da região genital como possíveis responsáveis de problemas que aconteçam na pele da região genital se você nunca teve relações sexuais, tá bem? E um tipo específico, pessoal, que às vezes a gente pega aqui no nosso consultório e que gera muita apreensão, principalmente de pais, né? Que às vezes gera também uma dúvida desses cuidadores quanto à atividade sexual desses filhos, que são feridas que acontecem na região genital e que não tem nenhuma relação, pode acontecer tanto em meninos quanto em meninas, na adolescência pode acontecer isso, né? E que não estão relacionadas à questão sexual. Então, geralmente isso acaba gerando dúvidas por parte dos pais, né? Porque essa menina começa a se queixar que está tendo uma úlcera, uma ferida dolorosa na região genital e afirma para esse pai que nunca teve uma relação sexual na vida, tá? Então o nome dessa úlcera é chamada de úlcera de Lipschutz, tá? Costumam ser isoladas, úlceras isoladas, às vezes profundas e extremamente dolorosas, que geralmente acontecem em crianças e adolescentes, tá? Então, quando a gente falando mais da região genital masculina, pode acontecer no pênis, mas acontece também na vagina de certas meninas. E essas úlceras são dolorosas, são às vezes recorrentes e estão relacionadas a infecções passadas por dois vírus, que é o vírus do citomegalovírus e as infecções mais por vírus do Epstein-Barr vírus, tá? Que são vírus que às vezes causam problemas como dores pelo corpo, às vezes um quadro parecido com uma gripe, que às vezes se confunde esse tipo de virose com esse citomegalovírus, esse vírus do Epstein-Barr vírus, tá? Então essa úlcera de Lipschutz, você sempre tem que pensar, se você pega um adolescente, uma criança mesmo, numa idade que mais jovem, né, até seus 14 anos, costuma ser o pico maior de incidência, se esse adolescente nunca teve uma relação sexual e se você questiona se ele passou por um quadro viral, por uma espécie de um quadro gripal algumas semanas antes, pode ser a manifestação tardia desse tipo de problema. Então, úlceras de Lipschutz é um tipo de doença que causa dor e ferida na região genital de meninos que nunca tiveram relações sexuais, tá certo? Então a gente tem sempre que pensar nesse tipo de possibilidade. Mas eu sempre falo aqui, né, pessoal, a gente sempre tem que desconfiar de certas coisas, tá? Eu já peguei muitos casos aqui que o paciente dizia para mim, às vezes por vergonha dos pais, vergonha do parceiro, de não ter tido relações sexuais, está começando um relacionamento e ele, na verdade, teve aquele problema por conta mesmo de uma doença sexualmente transmissível, só que ele não comentava nada, ele não falava para quem estava com ele que era realmente esse problema. Então, em alguns casos, né, eu acabo, mesmo que o paciente diga às vezes que não teve relações sexuais, não custa nada pedir algumas sorologias, alguns exames para a gente tentar identificar isso. E qual que é o segredo numa situação assim? É você realmente ter certeza de que não é causado por uma doença sexualmente transmissível e você tentar descobrir o agente etiológico que está dando esse problema. Então, tanto por exemplo, se for essas doenças autoimunes, geralmente o curso do tratamento às vezes é com o uso de corticoides de altíssima potência, como o caso do clobetasol, por exemplo. E em casos às vezes que não melhora de jeito algum, às vezes tem que fazer uma cirurgia para retirar essa pele que está doente, que a gente chama de postectomia, para resolver esse problema de uma vez por todas, tá bom? Principalmente no caso do líquen escleroso,
é uma situação que pode acontecer com isso. Mas como são problemas muito característicos, são problemas dermatológicos muito da área mesmo, às vezes, para você definir o diagnóstico, só você passando por uma avaliação médica cuidadosa, e às vezes a avaliação médica, num primeiro momento, não consegue estabelecer o diagnóstico definitivo, levam-se algumas consultas para você realmente entender o problema do paciente e poder tratar ele da melhor maneira possível. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo um formulário para você responder perguntas para que a gente entenda qual é o tipo de conteúdo que você gostaria de saber que eu publique ou que eu vá atrás para fazer novos conteúdos aqui no canal, no Instagram, no Facebook, a respeito desse tipo de problema, tá? Principalmente problemas relacionados a problemas de pele que acontecem na região genital. Então, deixa aqui você pode só deixar o teu contato, você pode fazer isso de maneira anônima mesmo. Você vai responder algumas perguntas, é bem rápido, para que eu consiga entender melhor qual que é o teu problema e produza conteúdos mais voltados às dúvidas que a gente tem aqui da nossa audiência. Então não deixa de clicar aqui embaixo no link, preencher o formulário para que a gente produza esses novos conteúdos de acordo com a preferência de vocês e direcionados à dúvida da nossa audiência, das nossas plataformas e das nossas redes sociais, evidentemente. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.